Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E este é o nosso quadro, Mês da Bíblia de 2020. Estamos aí no 7º vídeo sobre o livro do Deuteronômio, livro que foi escolhido, que foi proposto pela Igreja no Brasil para a nossa reflexão nesse mês da Bíblia. E esse vídeo aqui é referente a uma pergunta a respeito do pensamento no Deuteronômio, que um jovem me fez a pergunta a respeito de um pensamento que existia no livro do Deuteronômio. E qual era esse pensamento? O pensamento de que os filhos receberiam a punição, o castigo pelo pecado dos seus pais. Então, eu vou fazer esse vídeo retornando ao capítulo 5 e o capítulo 7 de Deuteronômio, só para fazermos uma reflexão sobre essa questão. É verdade que Deus pune o pecado dos pais nos filhos? É verdade que os filhos pagam o castigo pelo pecado, pelo erro dos pais? Então, vamos ver aí essa reflexão. Então, vem comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, o livro do Deuteronômio, no capítulo 5, ali onde ele faz uma reedição, podemos assim dizer, do decálogo, né? Ou seja, dos 10 mandamentos, no capítulo 5, versículo 9, diz assim, né? Referente a não ter outros deuses diante de Deus, aí ele dá algumas condições, né? Algumas consequências, melhor dizendo, para quem adorar outros deuses. Então, ele diz, no versículo 7 ele diz, não terás outros deuses diante de mim, e depois ele proíbe fazer imagem desses deuses, e no versículo 9 ele diz assim, não te prostrarás diante desses deuses, nem os servirás, porque eu, Javé, teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e a 4ª geração dos que me odeiam. Mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, Deuteronômio aqui está parafraseando Êxodo, né? Êxodo capítulo 20, versículo 5, né? Quando ele diz, não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, existia esse pensamento no Deuteronômio de que os filhos receberiam o pagamento pelo pecado dos pais. Então, eu queria trazer uma reflexão sobre isso a partir também do livro do profeta Jeremias. Queria que você pudesse pegar aí o profeta Jeremias, capítulo 31. Profeta Jeremias, capítulo 31, o versículo é o versículo 29, né? Jeremias 31, mantenha por favor aí marcado, Jeremias 31, mas eu queria que a gente pudesse ver também, que eu ia esquecendo aqui, Deuteronômio capítulo 7, versículo a partir do 9, né? Que é a mesma mentalidade. Saberás, portanto, que o Senhor teu Deus é o único Deus, o Deus fiel, que mantém a aliança
e o amor por 1000 gerações, em favor daqueles que o amam e observam os seus mandamentos. Praticamente repetindo o que é dito em Deuteronômio 5 e Êxodo 20. Mas é também o que retribui pessoalmente aos que o odeiam, faz com que pereça sem demora aquele que o odeia, retribuindo-lhe pessoalmente. Então veja, versículo 9, Deuteronômio 7:9, ele já diz: saberás, portanto, que o Senhor teu Deus é o único Deus, o Deus fiel, que mantém a aliança e o amor por 1000 gerações em favor daqueles que o amam e observam os seus mandamentos. E aqui ele já começa a dizer, versículo 10, Deuteronômio 7:10, mas é também o que retribui pessoalmente aos que o odeiam. Pessoalmente. Então veja que aquele pensamento, né, primário, aquele pensamento inicial de que Deus retribuiria nos filhos a paga, né, pelo pecado dos pais, já aqui em Deuteronômio já vai sendo modificado esse pensamento. Deuteronômio capítulo 7, versículo 10. Mas é também o que retribui pessoalmente aos que o odeiam, para com que pereça sem demora aquele que o odeia, retribuindo-lhe pessoalmente. Observa, pois, os mandamentos e os estatutos e as normas que eu hoje te ordeno cumprir. Então, Deus já está dizendo que ele pessoalmente pune o castigo, mas ele já pune pessoalmente. Ele não age mais nos filhos, né? Nem nos filhos, nem nos filhos dos filhos, nos netos ou bisnetos. Porque antigamente, no antigo Israel, existia uma mentalidade, uma pedagogia de que Deus punia. Se a pessoa estava bem, era porque Deus estava... Por exemplo, o livro de Jó. Qual é a mentalidade do livro de Jó? Qual é a mentalidade dos amigos de Jó? Jó, se tu estás passando por isso, é porque Deus está te punindo, te castigando por causa dos pecados que tu cometestes. E Jó estava ciente, Jó estava certo de que não tinha cometido pecado, que fosse necessário uma punição tão severa da parte de Deus. Então a mentalidade de Israel, a mentalidade do povo de Deus na antiga aliança era de que se a pessoa estava prosperando, era porque Deus estava abençoando. E abençoando por quê? Porque os pais ou a pessoa mesmo estava sendo fiel. Estava sendo fiel, Deus estava abençoando. Era infiel, Deus castigava não somente a pessoa, mas também os filhos e os filhos dos filhos. E essa mentalidade de que Deus punia os filhos por causa do pecado dos pais durou muito tempo, até que Deus mesmo suscita no coração de Jeremias e também no coração de Ezequiel, e nós vamos ver que não é assim, né? Deus não é assim. Veja, Jeremias capítulo 31, versículo 29. Nesses dias já não se dirá, Deus está dizendo. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá por sua própria falta. Todo homem que tenha comido uvas verdes terá os dentes debotados. Então veja, o Senhor já está dizendo por meio do profeta Jeremias, nestes dias nesses dias já não se dirá o quê? Um provérbio que se repetia com frequência em Israel. Os pais comeram uvas verdes, ao invés de ficarem com os dentes embotados, os filhos era quem ficava com os dentes embotados. Ou seja, como é que eu posso comer uma fruta verde
E em vez dos meus dentes ficar debotados, quem vai ficar é o meu filho que não comeu as uvas verdes. Isso é impossível. É isso que Deus está explicando por meio do profeta Jeremias. E o profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 1 e 2, ele também fala exatamente sobre isso, né? Você percebe que é Deus que fala por meio do profeta. Ele diz, Ezequiel, capítulo 18, versículo 1. A palavra do Senhor me foi dirigida nestes termos. Quando diz que a palavra foi dirigida, é um oráculo do Senhor. Que venha a ser este provérbio que vós usais na terra de Israel. Né? Qual provérbio? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados. Por minha vida, oráculo do Senhor, versículo 3. Por minha vida, oráculo do Senhor, não repetirei jamais este provérbio em Israel. Por minha vida, não repetireis jamais este provérbio em Israel. Então nós podemos ver que Deus, em Jeremias e em Ezequiel, já proíbe a repetição desse provérbio, ou seja, já proíbe esse pensamento, essa mentalidade que foi muito frequente no povo de Israel, de que Deus iria punir, castigar os filhos por causa do pecado dos pais. E vamos ver aí o que o profeta Ezequiel fala com um pouco mais de propriedade. Eu não vou explicar tanto, né? Eu vou falar algumas coisas, mas eu vou mais ler para que a gente possa ver que cada um é responsável pelaquilo que comete. Ezequiel 18, versículo 18. O seu pai, visto que aqui com violência e praticou o furto. Ou melhor, versículo 19. E vós dizeis, por que o filho não há de levar a iniquidade de seu pai? Ora, o filho praticou o delito e a justiça. Sobreveio todos os meus estatutos, ou melhor, recapitulando, gente, eu me perdi aqui, né? E vós dizeis, por que o filho não há de levar a iniquidade do seu pai? Ora, o filho praticou o delito e a justiça. Observou todos os meus mandamentos e os praticou. Por tudo isso, certamente viverá. Sim, a pessoa que peca é a que morre. O filho não sofre o castigo da iniquidade do pai, como o pai não sofre o castigo da iniquidade do filho. A justiça do justo será imputada a ele, exatamente como a impiedade do ímpio será imputada a ele. E ele continua, mas quanto ao ímpio, se ele se converter de todos os pecados que cometeu e passar a guardar os meus estatutos e a praticar o direito e a justiça, certamente viverá. Ele não morrerá. Nenhum dos crimes que praticou será lembrado. Viverá como resultado da justiça que praticou, que passou a praticar. Porventura, tenho eu prazer na morte do ímpio? Oráculo do Senhor Javé. Porventura, não alcançará ele a vida se se converter de seus maus caminhos? Por outra parte, se o justo renunciar à sua justiça e fizer o mal, a imitação de todas as abominações praticadas pelos ímpios, poderá viver fazendo isto? Não. Toda a justiça que praticou já não será lembrada, antes, em virtude da infidelidade que praticou e do pecado que cometeu, morrerá. Entretanto, dizeis, o modo de agir do Senhor não é justo. Pois, ouve-me, ó casa de Israel, será o meu modo de proceder errado? Não será ante o vosso modo de proceder que não está certo? Com efeito, ao renunciar o justo à sua justiça e ao fazer o mal, é em virtude do mal que praticou que ele morrerá. E se o ímpio renunciar à sua impiedade, passando a praticar o direito e a justiça, salva a sua vida.
caiu em si e renunciou a toda a iniquidade que tinha cometido. Certamente viverá e não morrerá. E, no entanto, a casa de Israel diz: o modo de proceder do Senhor não é certo. Será meu procedimento que está errado, que não está certo, ó casa de Israel? Não será antes o vosso procedimento que não está certo? Então veja, Deus começa a dizer ao povo que cada um é responsável pelo pecado que comete e que ninguém receberá, né, pagamento pelo pecado de outra pessoa. Por isso mesmo, eu vos julgarei, a cada um conforme o seu procedimento. Ó casa de Israel, oráculo do Senhor Javé, convertei-vos e abandonai todas as vossas transgressões. Não torneis a buscar pretexto para fazer o mal. Lançai fora todas as transgressões que cometestes. Formai um coração novo e um espírito novo. Porque, a vez de morrer, ó casa de Israel, eu não tenho prazer na morte de quem quer que seja, oráculo do Senhor Javé. Convertei-vos e vivereis. Então, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, vem confirmar para nós que esse pensamento de que cada um é responsável pelo que pratica não é um pensamento somente de Jeremias e de Ezequiel, mas é um pensamento realmente de Deus. É um pensamento, uma correção de Deus a respeito daquilo que o povo de Israel pensava. Porque você vê que eles começam a criticar, dizendo: a maneira do proceder de Deus é errada. E Deus pergunta: é a minha maneira, o meu procedimento que é errado, ou é o pensamento e o procedimento de vocês, né? Então, Romanos capítulo 2, versículo 4, né? Versículo 4, diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, paciência e longanimidade, desconhecendo que a benignidade de Deus te convida à conversão. Então, estás desprezando o amor de Deus, a benignidade de Deus, a longanimidade de Deus, que te convida à conversão? Aí ele vai, versículo 5. Ora, com tua obstinação e com teu coração impenitente, acumularás contra ti um monte de ira no dia da ira em que se levantará o justo julgamento de Deus. Então, por causa da tua impiedade, estarás acumulando sobre ti um monte de ira, sobre ti, não é sobre os teus filhos, não é sobre as gerações futuras, é sobre ti. Aí, Paulo repete aqui o que disse o profeta Ezequiel no capítulo 18. Ele diz: estarás acumulando sobre ti um monte de ira para o dia do justo julgamento de Deus. Versículo 6. Que retribuirá a cada um segundo as suas obras. E nós podemos ver isso, meus amados irmãos, em vários trechos do Novo Testamento. Quando, por exemplo, no capítulo 5 de São João, o Senhor diz que chegará o dia em que os mortos ouvirão a voz do Senhor e sairão do sepulcro, ressuscitarão todos eles. Aí ele diz: os justos, né, os que praticaram a justiça, para uma ressurreição de vida eterna. Os ímpios, os que praticaram a maldade, para a condenação eterna. Jesus também diz, lá em Mateus capítulo 25, sobre o julgamento final, que cada um será julgado segundo as suas obras. Vem para cá, para a direita do meu Pai, vós que quando eu estava nu me vestiste, quando eu estava com fome me deste de comer, quando eu estava com sede me deste de beber, quando eu era peregrino me visitastes, né? Quando eu estava preso me visitaste, quando eu era doente, né, me visitasse, melhor dizendo, quando eu era peregrino me acolhesse. E depois ele diz: afastai-vos de mim, maldito de meu Pai, porque, aí ele repete a mesma coisa, quando eu estava nu não me vestisses, e etc. E também nós podemos ver no livro do Apocalipse, no capítulo 20, se eu não estou enganado, quando Deus vai fazer o julgamento final, ele diz que se abrirá os livros, né, se abrirá o grande livro com o nome
né, daqueles que estão escritos no livro do Cordeiro, e depois se abrirá livros. E esses livros, né, ali de maneira figurativa, naquela linguagem figurativa, esses livros são ali onde estão armazenados as obras de cada pessoa. E ele diz que cada um será julgado pelas suas obras, pelos seus atos. Então nós podemos ver que essa mentalidade de que Deus punia o castigo dos pais nos filhos era uma mentalidade do povo de Israel, que ainda não tinha compreendido a moral divina, no sentido do que era a vontade de Deus a respeito do pecado e da iniquidade de cada um de nós. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui do livro do Deuteronômio, falando sobre esse tema, né, que Deus não pune, né, como pensava-se antigamente em Israel. Era ainda a mentalidade de Israel. E você diz, mas Denis, então a Bíblia está errada? Então a Bíblia não é palavra de Deus por esse motivo? Não, meu irmão, a Bíblia é palavra de Deus. A Bíblia está correta, mas é aquilo que nós sempre repetimos aqui. O hagiógrafo, né, ou seja, aquele que escreve os textos bíblicos que foram inspirados por Deus, Deus não faz ele entrar num transe e sai de cena, né? Como se fosse uma psicografia. Não, Deus inspira o hagiógrafo, mas dentro da cultura, dentro da mentalidade que ele tinha, né? Dentro do conceito que ele tinha de justiça. E aí Deus inspira, e por esse motivo é a palavra de Deus, mas porém Deus não abstrai aquilo que é a mentalidade, o pensamento da época. Que Deus nos ajude a compreender a palavra de Deus melhor, e somente assim nós iremos de maneira mais santa e mais correta viver bem diante de Deus. Que Deus possa nos ajudar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peço a você, dá uma curtida no vídeo. Se você não é inscrito ainda, vem aqui, se inscrever no canal. Depois que você se inscrever, clica no sininho, receber todas as notificações e compartilha esse vídeo com teus irmãos. Fica na paz, Deus abençoe.